em casa. Mas a gente vai agora falar sobre saúde aqui no nosso programa. Vamos falar sobre a síndrome do túnel do carpo. O nome, gente, é exótico, né? Muita gente nunca nem ouviu falar, mas trata-se de uma compressão no nervo localizado aqui na palma da mão. Além disso, vamos falar aí sobre os aumentos das dores nas articulações durante o inverno. Com ele, doutor Leonardo César, já parceiro nosso, ortopedista, que está mais uma vez aqui com a gente. Muito bom dia, doutor Leonardo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos. Muito bem, vamos falar então sobre essa síndrome, né? Que tem um nome super diferente, túnel do carpo. Explica o que é. O túnel do carpo é uma anatomia, é uma estrutura que todos nós temos. Fica localizado no punho, nos dois punhos, onde passa o nervo e 9 tendões. A síndrome do túnel do carpo se dá quando tem alteração disso, quando está faltando espaço e machuca o nervo. Entendi. Quando é que isso ocorre? Geralmente, mulheres. As mulheres são premiadas mais uma vez. A cada 10 mulheres vem um homem. Sim. Isso tem um fator hormonal, tem toda a questão por trás. Problemas de tireoide, pressão alta, diabetes e movimentos de repetição exagerado. Computador, algumas profissões, dentista, gente que tecla muito, hoje em dia celular. Entendi. Então todos esses são os principais fatores de risco. E quais são os sintomas dessa compressão? Pronto, o principal é dormência e choque nos dedos. Chega, é muito frequente chega o pessoal dizendo, o paciente dizendo, doutor, acho que é colesterol alto. Sei. Isso é um mito. Na realidade, isso já é sinal de alteração do nervo. Entendeu? Então, colesterol é um mito criado, mas a maioria das vezes já é essa doença, já é a síndrome. E quais são os dedos aí premiados com essa dormência? São os 4. Tira o midinho, na realidade pega o polegar, o segundo, o terceiro e a metade do anelar. A gente tem uma arte ali em relação a isso. Então, é dormência e formigamento, seria isso? Dormência, formigamento. Nesses dedos aqui, tirando o mindinho. E é Exato. Justamente o primeiro sinal de que está tendo a compressão nesse túnel aqui. Exato. Você vê dormência, choque, falta de força. Tem paciente que chega que derrubou o prato, está no self-service, colocando o prato e de repente cai da mão, não sabe por quê. Acorda de madrugada com a mão dormente. Ou dor, que às vezes o paciente não consegue diferenciar entre a dor e dormência. Então isso é importante também. Acorda de madrugada com a mão alterada, com alguma dor, alguma dormência e não sabe diferenciar. Então muitas vezes já é essa doença instalada. A gente às vezes pensa que é até sinal de infarto, né? Sim. Tá dormente, e que na realidade não deixa de ser um diagnóstico diferencial, quando é uma vez ou outra. É importante sempre, o coração sempre é um fator de risco maior. Sendo que a maioria não é. A maioria já é essa doença. E só fica nesses dedos aqui, doutor? Pode se estender pelo braço? Quando na fase crônica, na fase grave, vai até o pescoço. Que esse nervo, na realidade, nasce no pescoço. Então, nas fases graves, ele vai subindo, vai para o cotovelo, pega o ombro e chega na cervical. Na verdade, então, aí é um túnel que segue tudo isso aqui. Dentro do túnel tem vários outros nervos, né? E veias, por aí vai. E aí, por isso que causa dormência. Exatamente. Né? Qual o tratamento, doutor? Preferencialmente, a gente evita sempre a cirurgia. Então, o tratamento, medicação, primeiro diagnosticar. Ver realmente o grau que está. Depois que diagnosticado, a gente começa a tratar. Tratamento depende do grau. A maioria é grau leve a moderado. Então, a gente tenta o tratamento conservador, que chama fisioterapia, medicação, e diminuir o que está causando isso. Sim. Por exemplo, se tiver problema de tireoide, olhar a tireoide, alguma alteração hormonal na mulher, diabetes, tabagismo, tentar controlar isso, álcool. Então, tentar controlar o que está prejudicando. E outra coisa é tentar evitar o movimento de esforço e repetição nos punhos que pode ter e adequar alguma coisa da vida. Por exemplo, muita gente dorme com a mão assim, força muito. Então a gente bota uma talinha para dormir. Então é ajustar, é coisas que no consultório, na consulta, a gente vai vendo, identificando e tratando cada uma delas. Tá, aqui no nosso ponto a Joelma Pereira está mandando uma pergunta aí. O problema pode se agravar com o tempo, ela está perguntando. Sim. Se não tratados, por isso que é importante diagnosticar no começo. Diagnosticando no começo, a gente consegue reverter fácil, certo? Quando não identificado, passa batido, alguns pacientes ficam com medo, pensam que é colesterol, e aí fica arrastando, a gente pega na forma grave. Forma grave, muitas vezes até cirúrgico. Então, pode agravar sim, principalmente se não tratado. Então, começou alguns sintomas, procura o ortopedista, procura o especialista em mão, para avaliar isso aí.
certo? Cuidado com esse mito que é colesterol. Quase todo dia, diário, eu recebo essa, doutor, é colesterol. Porque está sentindo a dormência. Não, isso aqui é besteira, é colesterol só. Então chega diariamente isso lá no consultório. Então cuidado com o mito, tentar, por isso que é importante essa reportagem, para esclarecer, que é desconhecido realmente. A evolução pode então dar fraqueza? A pessoa pode, por exemplo, começar a perder a força no braço? Doutor? Pronto, nos casos graves, o que é que a gente vê no consultório? O paciente chega desesperado porque não consegue dormir mais. E vai dormir de meia-noite. É o caso da Joelma, a gente está ouvindo aqui no meu ponto, ele está contando a história do Davidson aqui, né, que ela mandou a pergunta justamente isso, ela disse que não está conseguindo dormir. O paciente vai querer dormir, quando dorme, deita, começa aquela dor absurda. Quando vai se alimentar, derruba o prato, não tem força. A gente vê várias histórias, derrubei a xícara, derrubou tudo. Então esse caso, geralmente, é o caso grave. Muitas vezes esse caso é até cirúrgico. Então tem que ser tratado. E a cirurgia é feita aqui no punho, doutor? Cirurgia são duas maneiras da cirurgia. Uma é um cortezinho pequeno que leva 2 pontos. E o outro é um corte que leva 4 pontos, 3 centímetros. Então é feito no punho, mas tranquilo. É uma cirurgia bem tranquila. O importante é saber dar o diagnóstico correto para dar o tratamento correto, de acordo com o seu grau. Mas a cirurgia faz com anestesia local, consegue ter alta no mesmo dia, sai mexendo a mão, melhora, é uma melhora rápida dos sintomas, abrupta dos sintomas. Então, só tem coisas boas. Agora, o importante é procurar o médico, dar o diagnóstico correto e o tratamento correto, de acordo com o seu grau. Muito bem, tá aí a explicação em relação ao túnel do carpo, né? A síndrome do túnel do carpo, né? E a gente tem tanta doença com cada nome, né, doutor? Muito bem, mas agora vamos falar do frio, né? Ele trouxe esse assunto aqui do túnel do carpo, porque as dores aumentam durante esse período, né, do frio, e aumentam em todas as articulações, é isso? Quem Sim. tem artrite, artrose, por aí vai. Com frio, por exemplo, a temperatura do corpo, 36, 37 graus. E a temperatura externa, em Campinas está dando o quê? 17, até menos, eu acho. Então, o corpo tem que manter essa temperatura dele. Para manter a temperatura, o que é que ele faz? Ele contrai o músculo. O sangue diminui a circulação de sangue no corpo. Isso, para contrair o músculo, causa exatamente sobrecarga nas articulações. Quanto mais distendido, quanto mais forte o músculo, menos dor, que ele ameniza o impacto da articulação. Quando ele está contraído, ele aumenta o impacto da articulação, então causa dores. Então, quem já tem um problema pequeno, se torna grande, só pelo frio. Então, por isso que é tão frequente o aumento das dores. Quem já teve fraturas, aumenta muito as dores, porque é uma região mais sensível, certo? Na realidade, o osso não dói. O que dói é a pelezinha que reveste ele, o chamado periósteo. Então, a pelezinha que reveste o osso, esse periósteo, é muito inervada. Quando quebra, forma um periósteo, fica mais sensível do que o normal. Então, quando diminui a corrente sanguínea, diminui o músculo, sobrecarrega ele, aumenta a dor. Então, por isso é bem frequente. Chama até o pessoal, ele sabe a previsão do tempo. Quando está perto de chover, quem tem fratura, quem tem artrite grave, a previsão do tempo. 12 horas antes ele já diz, vai chover. E geralmente está certo. Começa, né? Isso. Agora, quais são as orientações para aliviar essas dores, doutor? Pronto. Primeiro é agasalho, né? Então, agasalho é obrigatório. Muito frio, você tem que se agasalhar, que diminui a responsabilidade do corpo em manter essa temperatura. Certo? Outra coisa fundamental é exercício físico. Alongamento é exercício físico. Quanto mais forte seu músculo, menos ele vai contrair, necessariamente ele vai precisar contrair demais, mais forte ele está, menos sobrecarga nas articulações. Banho quente, ajuda? Ajuda. Mas nada comparado ao exercício. O exercício ainda sobressai. Entendi. Agora, é porque banho frio nessa temperatura não é fácil. Não dá, né? Não é fácil. É verdade, mas um banho morno ele pode aliviar a musculatura, eu acho. Ajuda. O banho morno relaxa a musculatura O importante do é corpo depois todo. sair e se agasalhar, Sair e né? se agasalhar. Não adianta também você temperatura. tomar um banho quente e correr e ficar descoberto, ficar sem roupa, porque no instante vai perder essa temperatura. Entendi, vai fazer o efeito contrário. Vai fazer o efeito contrário, choque térmico, etc. Muito bem, doutor Leonardo César, mais uma vez aqui com a gente, no nosso Tudo de Bom, esclarecendo aí, tirando dúvidas dos telespectadores, hoje sobre o túnel do carpo e aí sobre a contração dos nossos músculos e as dores nas articulações que aumentam no inverno. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua presença. Eu que agradeço, Sabrina, agradeço a todos. Muito bem, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Obrigada, viu, doutor? Mais uma vez, valeu demais.